Olá, salve, salve galera! Eu sou o professor Douglas Ribeiro e na aula de hoje nós vamos trabalhar o regime simples de capitalização. Para falar sobre o regime simples de capitalização, nós precisamos primeiro falar o que é capitalização, o que é o processo de capitalização. Esse é o primeiro tópico da nossa aula de hoje, o famoso processo de capitalização. E o que é capitalização? Do ponto de vista da matemática financeira ou do estudo do valor do dinheiro no tempo, essa é uma questão chave e é um termo relativamente simples. A capitalização é simplesmente o ato de gerar juro, ou seja, o dinheiro de hoje ou do passado transportado para o futuro gera um aumento, um incremento, isso considerando que existe uma taxa de juros positiva, fazendo com que ocorra esse processo, o processo de capitalização. Então, a geração do juro ou a essência da geração do juro é o processo de capitalização, é a essência do processo de capitalização. E existem basicamente dois regimes de capitalização. Quais são esses regimes? O regime simples, que é o que nós vamos acompanhar na aula de hoje, e o regime composto, que é o que nós vamos ver na aula da semana que vem. Tanto o regime simples como o regime composto tratam da mesma essência, ou seja, do ato de gerar juro. Nós podemos gerar juro usando as regras do regime simples, que é o que a gente vai aprender hoje, e as regras do regime composto, que é o que a gente vai aprender na próxima semana. Então, virando a página aqui, o tema da nossa aula de hoje é o regime simples de capitalização. É muito importante que vocês que estão assistindo, que acompanham o canal, que ajudam na divulgação dessas aulas, que são totalmente gratuitas, tenham muito claro a seguinte situação. Esse é um curso de matemática financeira voltado para usuários de matemática financeira, predominantemente no ambiente da gestão empresarial. Ele serve como um curso de matemática financeira também para pessoas que querem usar a ideia, o raciocínio de valor do dinheiro no tempo em suas vidas pessoais, no cotidiano. E por atender basicamente esses dois perfis de público, é extremamente necessário que a gente não dê tanto enfoque no aspecto matemático. A matemática nesse curso é um instrumento, ela é meio, ela não é fim. Por isso, em alguns momentos, eu vou até demonstrar algumas fórmulas aqui, mas a essência de todo o processo é a interpretação, é o entendimento da posição do dinheiro no tempo e como transportá-lo. E é por isso que a gente vai usar planilha, é por isso que a gente vai usar a calculadora financeira, HP12C que está aí na tela, para que não haja uma dificuldade com conceitos matemáticos impedindo que a gente avance o conhecimento nessa área que é tão importante. Então, se você não tem tanto domínio assim da matemática, não se preocupe. Nós teremos um suporte total e durante as aulas vocês vão perceber que eu incentivo muito o uso das ferramentas eletrônicas para a realização dos cálculos, porque o objetivo não é capacitar o estudante ou torná-lo apto para a matemática. Isso não é um curso de matemática, isso é um curso de finanças. A matemática é um instrumento. Nós sabemos que, infelizmente, no nosso país,
o ensino da matemática, assim como em outras áreas, deixa muito a desejar, o ensino fundamental, o ensino médio, muitas lacunas. Então, se você reconhece algum tipo de dificuldade com a matemática, não se preocupe, nós usaremos ferramentas que poderão contornar essa situação de dificuldade, ok? O enfoque, então, não é na matemática. Mas vamos lá. Vamos entender, desculpa, a seguinte situação. Vamos partir de um exemplo para entender o que é o regime simples de capitalização. Vamos considerar um principal, que é um termo que a gente aprendeu na aula passada, cujo símbolo é o P maiúsculo, de R$1.000. Então, esse é o valor emprestado pelo credor ao devedor na data zero. Vamos supor que esse valor foi combinado entre credor e devedor para ser devolvido em uma única parcela no final de 4 meses. Então, nosso N, o nosso número de períodos de capitalização é 4. 4 por quê? Porque eu considero uma taxa mensal de juros, o I, que nesse caso vai ser de 5% ao mês. Então, nós temos uma situação onde o credor emprestou ao devedor R$1.000 hoje e daqui a 4 períodos vai receber esse valor mais os juros, pelo regime simples de capitalização, corrigidos por uma taxa mensal de 5%. Para entender um pouco melhor esse raciocínio, a gente pode desenhar uma linha do tempo, que em matemática financeira é conhecida como diagrama de fluxo de caixa, para acompanhar a evolução do saldo desse recurso, desse financiamento, desse empréstimo, ao longo do tempo e acompanhar automaticamente também o processo de capitalização. Então vamos lá. Suponha esse seguinte exemplo na nossa linha do tempo, nosso diagrama de fluxo de caixa. Aqui eu estou esticando uma linha. Eu vou colocar a base periódica mês, porque temos uma taxa mensal, isso facilita a visualização por parte do iniciante. A data zero marca o ponto de partida, então aqui é o zero. Um período nós temos, 2 períodos nós temos, 3 períodos nós temos, e encerraremos a nossa obrigação no 4º período. Nós devemos escolher também o ponto de vista, seja do credor ou do devedor, para elaborar as setinhas que demonstram entrada ou saída de dinheiro no caixa, nesse caso. Então, quando a gente quer demonstrar uma saída, nós temos, vou colocar uma legenda aqui embaixo, uma setinha para baixo. Essa setinha para baixo no nosso curso significa saída. E nessa data, nessa situação, sempre que a gente tiver a setinha para baixo, nós teremos um sinal negativo. Por quê? Porque ele demonstra uma saída, sinal negativo no caixa. Sinal negativo. E temos também uma situação de entrada, e aí ela vai ser demonstrada por essa setinha para cima. Isso vai ser uma entrada no caixa, uma entrada de recursos. E aí nós teremos sinal positivo ou ausência de sinal, que é equivalente. Positivo. Então, o registro da entrada ou da saída depende do ponto de vista. Sem mudar os valores dessa situação, a gente pode montar esse fluxo de caixa do ponto de vista do credor ou do devedor. Imaginem a seguinte situação: eu sou o credor, eu tenho dinheiro hoje. Se eu empresto para alguém, hoje eu tenho uma saída no meu caixa, porque eu deixo de ter esses R$1.000. Então, quem tem saída na data zero é o credor. Se eu estivesse montando o fluxo de caixa do ponto de vista do devedor, a setinha teria o mesmo valor, só que seria invertida, porque o devedor está tomando emprestado R$1.000 na data zero, seria o contrário.
Então, dessa forma que eu desenhei aqui, R$ 1.000 como saída na data zero denota o ponto de vista do credor. A data zero para o credor, então, é sempre uma saída. E 4 meses depois, esse credor aí sim vai ter uma entrada. Uma entrada que eu não sei de quanto é a princípio, porque a gente vai calcular, a gente vai entender primeiro o que é o regime simples de capitalização e vai chegar nesse valor, ok? Então, saída hoje, entrada amanhã é credor. Entrada hoje, saída amanhã é devedor. Acostumem-se a pensar no ponto de vista na hora de elaborar o fluxo de caixa. Isso vai ser bem importante nas próximas aulas. Por enquanto, acostumem-se com a ideia. Bom, numa situação como essa, nós temos uma taxa de 5% ao mês. Então, cada espaço desse, ó, por exemplo, entre 0 e 1, nós temos um mês. Então, aqui acontece uma taxa de 5%. Entre 1 e 2, também temos mais um mês. Então, acontece 5% aqui. Entre 2 e 3, temos um mês também, 5% aqui. E entre 3 e 4, temos um mês, temos 5% aqui também. Então, agora, nós devemos fazer os cálculos em cima do valor base para gerar o juro. Quando aplicamos a porcentagem em cima do saldo, nós estamos gerando o juro. Portanto, nós estamos capitalizando. E isso é capitalização. O regime simples de capitalização, ele tem uma diferença fundamental para o regime composto. No regime simples de capitalização, o credor só pode usufruir do dinheiro no final do prazo total e não a cada período de capitalização. Então, entre 0 e 1, há a capitalização. Porém, o credor, no período 1, ainda não pode usufruir porque não é o final do prazo total, que é 4 meses. É como se o juro ficasse congelado. E o que é usufruir? Quais são as duas formas que o credor pode usufruir? O credor pode resgatar o dinheiro, isso é usufruto, ou ele pode incorporá-lo ao saldo, que também é uma forma de usufruir. Então, esse processo de capitalização, no regime simples, o credor não pode nem resgatar, nem incorporar o juro a cada período ao seu saldo. Ele só pode fazer isso no final do prazo total. No final das contas, o regime simples é uma aberração, ele acaba sendo um contrassenso à ideia de valor do dinheiro no tempo. Notem por quê. Aqui nesse intervalo entre 0 e 1, nós temos 5% sobre o saldo. E o saldo é R$ 1.000. Então, se aplicamos 5% sobre 1.000, dá R$ 50. Como que a gente pode conferir essa conta? Simples. R$ 1.000, Enter, 5% na calculadora. E aí aparece R$ 50, que é o valor capitalizado no período 1. Só que, como eu falei para vocês, no regime simples, o credor ainda não pode usufruir desse juro nesse momento, porque aqui não é o final do prazo total. Só se eu fosse acabar o empréstimo aqui, que eu poderia usufruir como credor. Então, esses R$ 50 foi gerado e o credor não pode fazer nada com ele. Não pode resgatar, porque não é o final, e não pode incorporar o saldo, porque incorporar o saldo é usufruto. E no regime simples, o credor não pode usufruir do juro antes do final. Assim, o saldo da dívida dele após o mês estará em quanto? Estará em R$ 1.000 ainda, porque não resgatou e não incorporou os 50. Então, o saldo continua 1.000. Percebem a importância de entender a questão do usufruto do dinheiro? E aí a gente faz o raciocínio para o segundo intervalo, que vai do mês 1 para o mês 2. Nós temos um mês de novo, 5% sobre 1.000. Sobre qual 1.000? Esse 1.000 da data 1. 5% sobre 1.000 a gente já fez a conta, dá 50 também. Agora nós estamos no segundo período.
O segundo período é o final do empréstimo? Não. O final do empréstimo é o período 4. Então o credor pode usufruir dos 50? Não, não pode usufruir porque não é o final. Então ele não pode resgatar esses 50 e o outro 50 que já havia sido gerado. Tenho dois valores de 50 congelados. E também não posso incorporá-los ao saldo. Então o saldo no segundo período continua em R$ 1.000. Isso é muito importante, porque tem muita gente que fala, num regime simples o juro incide sempre sobre o principal. Não, esse valor aqui é principal, esse 1.000 aqui é saldo, e é um saldo na data 1, só que é um saldo que não foi atualizado. A mesma coisa acontece aqui. E agora eu tenho 5% sobre 1.000 de novo, o que vai gerar mais R$ 50 de juro. O terceiro período é o final? Não é o final. Então eu não posso incorporar os 50 aos R$ 1.000 nem resgatá-lo. Assim, meu saldo na data 3 continua em R$ 1.000. E finalmente no último intervalo, 5% sobre esse 1.000, 50 de novo. Opa, 50 e não 500. R$ 50. Esse ponto no tempo, data 4, é o final. Então agora eu posso, como credor, usufruir. Como o empréstimo vai acabar, eu não posso acumular. Então a única forma de usufruto que eu, como credor, tenho é resgatar. Resgatar os R$ 1.000, que eu vou ter de volta, mais esses 50, mais esses 50, mais esses 50 e mais esses 50. Ou seja, 1.000 mais 50, 1.050, mais 50, 1.100, mais 50, 1.150, mais 50, R$ 1.200. Esse valor futuro a gente aprendeu na aula passada, que é o montante. Então, F é igual a 1.200. E o juro? O juro é a diferença entre o P, que é 1.000, e o F, que é 1.200. Quanto que foi o juro total nessa situação? R$ 200. E assim nós acabamos de fazer o regime simples de capitalização sem fazer fórmula nenhuma. Acontece que a gente pode fazer isso sem fórmula. Agora imagine um fluxo de caixa de uma situação com 360 meses, com 100 meses que seja. Fazer esse processo todo manualmente desse jeito dá muito trabalho. E é por isso que a gente vai ver como se forma a fórmula do juros simples, que na verdade vai ser uma maneira da gente encurtar esse processo todo. Então vamos mudar para a próxima página, mas lembrem dos valores. Então, o que nós temos se a gente fosse criar uma fórmula? Montante é 1.200. Então, como que a gente chegou no montante 1.200? A gente somou o principal, que era de 1.000, mais o juro, que era de 200. Então, 1.000 mais 200, 1.200, que foi o valor do montante. Então, a fórmula fundamental do processo de capitalização é essa. Montante, que é o nosso F, é igual a P mais J. No entanto, esse J pode ser escrito de uma forma diferente. Como que a gente pode escrever o J? O J, ele é calculado com base na taxa, no principal e no tempo. Ou seja, eu preciso do principal, eu preciso da taxa e eu preciso do tempo. Juro é igual PIN, P-I-N. Eu sei que eu preciso dessas variáveis, mas não sei que sinal matemático eu preciso. Então eu vou tentar fazer o seguinte, multiplicar. E assim acontece na maioria das vezes na matemática, né? Então, juro é igual a 1.000, que é o principal, vezes 5%, que é 0,05, que é 5 dividido por 100. Então, esse 0,05 é aquele 5%. Só que 5% não é um número, é uma fração. É 5 dividido por 100. O número 5% é 0,05. Vezes o N, que é 4 períodos. Se a fórmula estiver correta, o juro tem que ser 200. Será que a gente vai chegar nisso?
Vamos fazer essa conta para ver, ué. FCLX, 1000, Enter, 0,05 vezes 4 vezes. E é isso aí, R$ 200. Então eu posso concluir que juro é igual a PIN, P vezes I vezes N. Então eu posso reescrever a fórmula do montante. Montante é igual a P mais PIN, que é P vezes I vezes N. Esse pontinho quer dizer vezes. Só que essa soma de dois termos tem um elemento em comum, que é o P. Então eu posso pôr em evidência. F é igual a P que multiplica um fator. P dividido por P é 1, mais PIN dividido por P é 1 vezes I vezes N. 1 na multiplicação é elemento neutro, então sobra I vezes N. E assim nasce a fórmula de capitalização, ou seja, para cálculo do montante no regime simples de capitalização. Se essa fórmula estiver correta, nós podemos aplicar R$ 1.000 aqui, 5% aqui e 4 aqui, que a gente vai chegar no montante que a gente já sabe que é 1.200. Vamos ver? Montante é igual a principal, que é 1.000, vezes 1 mais 0,05, que é 5%, vezes 4, que é o N, I, N. Então eu tenho aqui que resolver parênteses primeiro, porque eu estou falando de prioridade matemática. Então, F é igual a 1.000 vezes alguma coisa. Entre parênteses eu tenho duas operações, uma de mais e uma de vezes, uma soma e uma multiplicação. Então primeiro eu faço a multiplicação, conservo a soma, 0,05 vezes 4 é 0,2. E agora eu resolvo a soma. F igual a 1.000 que multiplica 1,2. 1.000 vezes 1,2, que é 1 mais 0,2, é R$ 1.200. E aqui está a fórmula central do regime simples de capitalização. Todas as vezes que eu quiser levar o dinheiro de hoje para amanhã, ou seja, capitalizar, ou seja, achar o montante, pelo regime simples de capitalização eu faço essa fórmula. E aí isso resolve meu problema, por exemplo, se o N for muito grande, eu não vou precisar voltar naquela situação gráfica lá atrás que nós fizemos. Porém, nem sempre o nosso objetivo final é encontrar o montante. Porque na matemática financeira é assim, nós precisamos de 3 informações para descobrir uma quarta. Então, para calcular o montante, que é a quarta informação, nós tínhamos outras 3. Nós tínhamos principal, nós tínhamos taxa e nós tínhamos período. Agora suponha que a gente tenha montante, 1.200, que a gente tenha taxa, 5% ao mês, e que a gente tenha número de períodos, igual a 4. E o nosso objetivo seja calcular o principal. É só utilizar aquela mesma fórmula isolando o principal. E se a gente isolar o principal, a gente vai chegar nisso. Principal igual a montante dividido por 1 mais I vezes N. Essa resposta a gente consegue achar e a gente já sabe que é 1.000. R$ 1.000 com 5% a 4 meses gera 1.200. Então, se a fórmula estiver correta, a gente vai chegar em 1.000 com esses dados. Vamos ver? Então, principal igual 1.200, que é o montante, dividido por 1 mais 0,05. Deixa eu apagar isso aqui, que não ficou legal. 1 mais 0,05 vezes N, que é 4. Então, primeiro eu multiplico. E fazendo toda essa multiplicação, eu vou ficar com 1.200 sobre
0,05 vezes 4, 0,2. Mais 1, 1,2. 1.200 dividido por 1,2, a gente sabe que é R$ 1.000. Então está correta a fórmula, né? Conferindo na calculadora para vocês verem. 1.200, enter. 1,2 divide, ou seja, R$ 1.000. Então, se o montante for conhecido e a gente quiser conhecer o principal, nós podemos usar a fórmula do principal no regime simples de capitalização, gerando esse resultado. Agora, se a gente tiver como incógnita a taxa, é a mesma fórmula. Fazendo todas as passagens matemáticas, que eu vou poupá-los aqui já pelo que eu expus no começo da aula, a gente vai ficar com algo mais ou menos assim. Taxa é montante sobre principal menos 1 dividido por N. Então, com as nossas informações, vamos supor que eu tenha 1.200 de montante, 1.000 de principal e 4 períodos. Eu sei que a taxa vai dar 5% ou 0,05. Se a fórmula estiver correta, então a gente vai chegar nesse resultado. 1.200, que é F, que é o montante, dividido por 1.000, que é o principal, menos 1 dividido por 4. Então vamos lá, 1.200 dividido por 1.000, 1,2. Menos 1, 0,2. Dividido por 4, 0,05 ou 5% ao mês. Fazendo a conta na HP, para vocês terem a real dimensão, vocês vão ter 1.200, enter, 1.000, divide 1 menos 4, divide 100 vezes para ficar em porcentagem. Temos 5% ao mês e a fórmula do I está correta. E a última variável que nós podemos isolar é o N. Então, se a gente for isolar o N nessa situação, a gente vai ficar com uma fórmula como essa. Montante, que é o F, dividido pelo principal, que é o P, menos 1, isso nós acabamos de fazer, só que agora dividido por I. Então, a gente ficaria com 1.200 dividido por 1.000, menos 1, sobre 0,05. Isso vai dar 4. 1.200 por 1.000 dá 0,2, menos 1.200 por 1.000 dá 1,2, perdão, menos 1 dá 0,2, dividido por 0,05 dá 4. Demonstrando na HP 12C, a gente chega nisso. FCLX, 1.200, enter, 1.000 divide 1 menos 0,05, que é o I, divide 4 meses ou 4 períodos. Muito simples, né? Então, para todas as fórmulas que a gente tem, no regime simples de capitalização, a gente fez uma demonstração, a gente fez um teste e chegou num veredito. Então, essa aula, para a gente retomar aqui, tinha como objetivo principal definir o que é capitalização, que é um processo de gerar juro. Aí a gente viu que esse processo deve obedecer um regime, que é uma forma, na verdade, de calcular esses juros, de capitalizar. E a gente tem disponível duas formas, que é a forma simples e a forma composta. Pela forma simples, que foi a nossa aula de hoje, a gente viu que a principal característica do regime simples é que o credor, que tem direito sobre o juro, só pode usufruir do juro no final do prazo total e não a cada período de capitalização, porque senão gera o conceito de juros sobre juros e juros sobre juros, que é o que o senso comum diz. Para a matemática financeira é o regime composto de capitalização, que a gente vai aprender na próxima aula.
Não foi só isso que a gente também viu como colocar os valores no tempo com o fluxo de caixa e sua respectiva movimentação. E a matemática financeira é isso, a essência dela é você gerar, a movimentação, a mudança de tempo do dinheiro, usando ferramentas de taxa, usando ferramentas eletrônicas, usando ferramentas de cálculo. E isso também foi apresentado na aula de hoje. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link com os exercícios e também vou deixar os links com a correção desses exercícios para que vocês possam praticar isso para a próxima aula. E praticando isso para a próxima aula, vocês vão chegar mais fortes na semana que vem para entender o regime composto de capitalização. Então, vou deixar uma lista e, além da lista, eu vou deixar a correção dessa lista de exercícios, tá bom? Espero que tenha ajudado. Um grande abraço para todos, uma ótima semana e Motorhead! Valeu, galera! Abraço!